Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 5, sobre conhecimento específico para analista advocacia. E o tema é um gigante, né? Nova lei de licitações, a Lei 14.133, e o foco é a parte 2, contratos administrativos. Vamos falar de duração, alterações e, claro, o temido regime de sanções. Exato. E o nosso objetivo aqui, não é só ficar listando artigo de lei. É tentar entender a filosofia por trás da nova lei. Por que mudaram tanto as regras do jogo? Boa. E qual é a resposta? A resposta, eu acho, está na busca por mais eficiência e segurança jurídica, sabe? A gente vai decodificar aqui as prerrogativas da administração, desvendar os novos prazos, que confundem muita gente, e o principal, entender o que o professor Lessa chama de mapa da punição. Mapa da punição, gostei disso. O novo sistema de sanções. É um conteúdo bem denso, mas olha, é essencial para quem quer se dar bem na prova. Ok, vamos desvendar isso então. Bom, a gente aprende na faculdade que contrato com a administração é sempre aquela coisa solene, né? Tudo por escrito, cheio de formalidade. Mas a nova lei parece que trouxe um pouco de pragmatismo para isso. Tem espaço para um fio do bigode com o governo? Fio do bigode é uma ótima imagem. E a resposta é sim, mas um bigode bem curtinho e muito bem controlado. A regra geral, claro, continua sendo o contrato escrito formal. Certo. Mas o artigo 95, no parágrafo 2º, criou uma exceção bem específica, o contrato verbal. Ele só é válido para pequenas compras de pronto pagamento com um teto de R$10 mil. Ah, bem específico mesmo. Pensa numa repartição que precisa comprar, um cartucho de impressora de emergência. Não faz sentido fazer um contrato formal para isso, né? Mas fora dessa situação, qualquer contrato verbal é nulo. Entendi. E mesmo com o contrato assinado, ele não começa a valer na hora, certo? Tem uma etapa crucial aí que funciona quase como um interruptor. Perfeito, essa analogia do interruptor é exata. O contrato pode estar lá, todo assinado pelas partes, mas ele só ganha eficácia, ou seja, só começa a produzir efeitos de verdade depois de ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Sem essa publicação, o contrato está, como você disse, desligado. A empresa não pode começar a obra, a administração não pode exigir o serviço. A publicidade agora é condição de existência. A publicidade é a chave que liga o contrato, então. E antes mesmo de ligar, a administração precisa se proteger, né? É aí que entram as garantias. Como a nova lei trata essa camada de segurança? Exatamente. A garantia é o seguro da administração. A exigência dela é discricionária, ou seja, é uma escolha do gestor que vai avaliar o risco daquele contrato. A regra geral é um limite de até 5% do valor. 5%? Isso. Mas em contratos mais complexos, de grande vulto, esse percentual pode subir para 10%. Só que a grande inovação aqui, que eu aposto que vai cair na prova, é a cláusula de retomada, os chamados Step-in Rights. Step-in Rights. E como isso funciona na prática? Soa como coisa de filme de ação. E a ideia é essa mesmo, de uma ação rápida para resolver um problema. Pensa na seguradora como o jogador reserva no banco de um time, tá? Ok. O jogador titular, que é a empresa contratada, se machuca no meio do jogo, sabe? Falha na execução, abandona a obra. Em vez de o time perder a partida, ou seja, a obra parar e virar um elefante branco. Que é o que a gente mais vê por aí. Infelizmente. Aí o técnico, que é a administração, chama o reserva. A seguradora entra em campo e continua o jogo exatamente de onde parou. Que analogia ótima. E qual é a vantagem para a seguradora fazer isso, em vez de só, pagar o valor do seguro? Aí que está o pulo do gato, a genialidade da lei. Para incentivar a seguradora a assumir a obra, a lei diz que, ao fazer o step-in, ela fica isenta da multa contratual que seria aplicada à empresa original. Ah, então é um belo incentivo. É um incentivo financeiro poderoso para garantir a continuidade do serviço público. Menos obra parada, mais eficiência. Agora, um ponto que eu acho que todo mundo sentiu a mudança. A duração dos contratos. A nova lei revolucionou isso, não foi?
como ficou essa questão, especialmente para os serviços contínuos, que são a alma da máquina pública? Foi uma das mudanças mais celebradas, sem dúvida. A regra antiga da 8666 era muito engessada, né? Aquele limite de 60 meses. Sim, criava uma descontinuidade terrível. Exato. Agora, a nova lei, lá nos artigos 106 e 107, permite contratos de até 5 anos, que podem ser prorrogados sucessivamente até um limite máximo de 10 anos. Dobrou o prazo, basicamente. Mas qual o impacto real disso? Por que essa mudança é tão importante? Ela ataca um problema crônico da gestão, que é a falta de planejamento a longo prazo. Imagina uma empresa de TI que gerencia a rede de um ministério. Com um contrato de 1 ano, que incentivo ela tem para investir em equipamento de ponta, em treinamento? Nenhum. Ela faz o básico para cumprir o contrato. Exatamente. Com a perspectiva de 10 anos, o cenário muda. A empresa pode investir em inovação, a administração ganha um serviço de maior qualidade e, no fim das contas, até mais barato, porque evita o custo de fazer uma nova licitação a cada 1 ou 2 anos. Faz todo sentido. Mas isso não cria um outro risco? A administração não fica meio refém de uma empresa por uma década inteira? E se a qualidade do serviço cair? Excelente ponto. É o outro lado da moeda. A lei equilibra isso de 2 formas. Primeiro, a prorrogação não é automática, tá? A cada período, a administração tem que justificar que a continuidade é vantajosa. Se o serviço estiver ruim, ela simplesmente não prorroga. Certo. E segundo, as regras de sanção, que a gente vai ver mais para frente, ficaram mais duras. Uma empresa que não presta um bom serviço corre um risco muito maior de ser punida. A faca tem 2 gumes. E vale lembrar que para outros contratos, como os de eficiência, os prazos podem chegar a 35 anos. Entendido. Agora vamos para aquele tema que é o coração do direito administrativo e que sempre cai em prova. As cláusulas exorbitantes. A administração pode alterar o contrato sozinha? Mas, Esse poder é ilimitado? de jeito nenhum. Os limites são bem claros e são os pontos favoritos das bancas, né? A administração pode fazer, basicamente, 2 tipos de alteração unilateral. A qualitativa, que mexe no projeto, nas especificações. Para adequar ao interesse público, certo? Isso. E a quantitativa, que aumenta ou diminui a quantidade do objeto. E é aí que entram aqueles famosos percentuais que todo concurseiro decora. Exatamente. A regra geral é que o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial. 25%. Mas a pegadinha clássica da FGV está no artigo 125. Para reformas de edifícios ou equipamentos, o limite de acréscimo sobe para 50%. Opa, peraí. 50%. 50%. Mas atenção ao detalhe, que é onde o pessoal escorrega. É só o acréscimo que sobe. A supressão, mesmo em reformas, continua travada nos 25%. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem não passa. Ok, a administração pode mudar o contrato, mas e o bolso do contratado? Se uma dessas alterações aumenta os custos da empresa, como fica essa equação financeira? Esse é o contraponto essencial, a outra face da moeda. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato é sagrado. É uma cláusula pétrea. Se a administração exige uma alteração que onera o contratado, ela é obrigada a reequilibrar o contrato. E essa parte da negociação é bilateral. Sempre bilateral. E para não confundir na hora da prova, é crucial diferenciar os 2 mecanismos que mantêm esse equilíbrio. O reajuste e a revisão, certo? Perfeito. O reajuste é o mais simples, né? Ele cobre a inflação, a alha ordinária, o risco normal do negócio, geralmente é anual e segue um índice que já está no contrato. Ok. Já a revisão ou realinhamento de preços é tipo o seguro contra desastres do contrato. Ela cobre a alha extraordinária, fatos imprevisíveis que estavam fora de qualquer radar. Consegue dar uns exemplos práticos para diferenciar bem? Clara. Pensa na teoria da imprevisão. Vem uma pandemia, fecha os portos e o preço do aço, que é essencial para a obra, triplica da noite para o dia. Isso justifica uma revisão. Certo, algo totalmente fora do controle. Exato. Aí tem o fato do príncipe. É quando o governo, que não é parte do seu contrato, cria uma regra que te afeta. Por exemplo, o governo federal cria um imposto sobre o diesel. Se você tem um contrato de transporte escolar, seu custo explode.
Isso também dá direito à revisão. Uhum. E, por fim, o fato da administração, que é quando a própria contratante causa o problema. Tipo, ela não libera o terreno para a obra começar. Agora sim ficou cristalino. Saindo da parte financeira e entrando na disciplinar. Vamos para o tal semáforo da punição. A nova lei organizou melhor as sanções, não é? Como ficou essa escala e, mais importante, qual a diferença de alcance entre elas? Esse é o ponto que o examinador mais gosta de explorar para confundir. A lei criou uma escada de 4 degraus, digamos assim. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e a mais grave de todas, a declaração de inidoneidade. Certo. A advertência e a multa são para falhas menores, do dia a dia. A multa, inclusive, pode ser aplicada junto com as outras. O ponto crítico, o divisor de águas, está na abrangência das duas mais graves. Ok. Vamos detalhar essa diferença de abrangência, então, que parece ser a chave de tudo. É a chave. O impedimento de licitar e contratar dura até 3 anos, e a sua abrangência é limitada. Ela só vale no âmbito do ente federativo que aplicou a punição. O que isso quer dizer na prática? Se o Estado de Rondônia aplicou a sanção, a empresa fica impedida de contratar com qualquer órgão daquele Estado. Mas, em tese, ainda poderia contratar com a União ou com o município de São Paulo, por exemplo. Ela trava no Estado. Entendi. E a declaração de idoneidade? Essa é a bomba atômica das sanções. A pena é mais longa, de 3 a 6 anos, e a abrangência é total. Ela vale em toda a administração pública. União, estados, DF e municípios. A empresa fica com o CNPJ queimado no Brasil inteiro. É o cartão vermelho. Nossa, é muito mais grave. Muito. Por ser tão drástica, só pode ser aplicada pela autoridade máxima do órgão, ministro, secretário estadual ou municipal, e é reservada para as faltas mais graves, como apresentar um documento falso. E para a empresa que recebe uma sanção dessas, tem alguma forma de se recuperar? Uma luz no fim do túnel? Tem sim. A lei prevê o Instituto da Reabilitação. Os requisitos básicos são reparar o dano causado e cumprir um prazo mínimo da pena. Mas a grande inovação, que tem um viés bem moralizador, está na reabilitação da declaração de inidoneidade. E o que é? Além de tudo, a empresa é obrigada a implementar ou aprimorar um programa de integridade, o famoso compliance. Não basta pagar a conta. A empresa tem que provar que mudou sua cultura interna para evitar que o erro se repita. Entendi. E se o problema não for na execução, mas o contrato em si, que já nasceu ilegal, a solução é sempre anular tudo e pronto? A lei nova trouxe uma boa dose de pragmatismo para isso também. A regra é que a nulidade retroage, desfaz tudo. Mas o artigo 147 criou uma válvula de escape pensando no interesse público. Como assim? Imagina um contrato de merenda escolar que se descobre ser nulo. Anular imediatamente significaria deixar milhares de crianças sem comida, um caos social. Para evitar isso, a administração pode, de forma fundamentada, manter esse contrato nulo por até 6 meses. Ah, tempo para fazer uma nova licitação, imagino. Exatamente. E claro, a empresa que não deu causa à nulidade recebe pelo que já forneceu, mas só pelo custo, sem a margem de lucro. Cobrimos muita coisa. Para ajudar a fixar, vamos fazer aquela revisão final no estilo bate-pronto do fichamento. Vamos lá. É a hora de organizar as ideias para a prova. Primeira pergunta, e essa mudou, hein? A administração atrasou o pagamento. Depois de quanto tempo a empresa pode suspender o serviço? Ah, essa é clássica. Muita gente ainda pensa nos 90 dias da lei antiga. A memória nos trai. Agora são 2 meses de atraso, com prazo mais direto. Perfeito. Segunda, e a responsabilidade da administração pelos encargos trabalhistas da empresa terceirizada? Essa nova lei só confirmou que a Justiça já dizia, né? A súmula 331 do TST. A responsabilidade é subsidiária e só se for comprovada a falha na fiscalização do contrato. Exato. Agora, uma sobre sanções. O sujeito apresenta um documento falso para ganhar a licitação. Qual a punição? A mais grave de todas, fraude grave, consequência máxima, declaração de inidoneidade. Ótimo. E aquela pegadinha dos percentuais? Acréscimo unilateral em reforma de edifício.
Qual o limite? Até 50%, e não pode esquecer que a supressão continua em 25%, mas o acréscimo em reformas pode ir até 50%. Excelente. E para fechar o raciocínio das sanções, a frase que resume tudo. Abrangência do impedimento de licitar. Trava no ente federativo. E a abrangência da inidoneidade. Essa trava no Brasil todo, em toda a administração pública. Fantástico. Para fechar, tem uma frase do professor Lessa no material que resume bem o espírito da coisa. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele usa isso para lembrar a essência dos contratos, saber quando a administração pode agir com seu poder e quando ela tem o dever de sentar e renegociar. É cheio de detalhes, mas entender a lógica por trás de cada regra, a busca por eficiência, por continuidade, por moralidade, é o que realmente diferencia o candidato preparado. A nova lei não é só um conjunto de novas regras, é uma nova mentalidade. Chegamos ao final de mais uma análise aprofundada. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou na sua preparação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E fica o convite. Existe algum tema específico dos cadernos do professor Lessa que você gostaria de ver analisado aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima!